Oi gente, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a massa de biscuit, esse espelho estilo bruxa, lindíssimo, é super fácil de fazer, a gente vai utilizar papelão e Para a gente começar a vida do nosso projeto, eu risquei ali no papelão, né? O que eu vou querer fazer, a moldura, o formato que eu vou fazer. Depois eu recortei e sem esquecer de que essa parte que eu desenhei, que eu estou cortando aí, que vocês estão vendo, a gente vai precisar de 2 unidades dessa peça, tá gente? Porque a gente vai precisar fazer um sanduíche. Como eu estava dizendo a vocês, olha lá, eu cortei 2 peças desse formato em que eu vou querer a minha moldura. Em seguida, eu vou precisar pegar palitinho de churrasco e colar na nossa estrutura. Por quê? Porque quando a gente modela uma estrutura no papelão, principalmente que a gente vai revestir o papelão inteiro de massa de biscuit, quando ele seca, a massa de biscuit geralmente ela tende a retrair, né? Então ele acaba deformando o papelão, entortando o papelão. Então eu estou fazendo aquela estrutura ali de madeira, né, de palitinhos de churrasco com cola quente, exatamente para evitar que o nosso espelho se deforme quando a massa de biscuit começar a secar. Observem bem que eu não coloquei só na horizontal, né? na vertical, né, gente? Eu estou fazendo toda uma estrutura, tá vendo? De pedacinhos, exatamente para não comprometer em nenhuma parte da nossa estrutura quando a massa secar. Eu tive outros projetos que eu, infelizmente, não tinha feito isso e acabou comprometendo a imagem do que eu tinha modelado de biscuit. Então dessa vez a massa de biscuit não vai me pegar de surpresa, principalmente que a gente vai utilizar espelho, né gente? Então se a figura deforma muito, acaba quebrando o espelho também, como eu já tive outro caso de projeto que aconteceu isso. Aí agora eu estou passando cola quente na outra parte da estrutura, né? Na outra unidade que havíamos cortado. E, como eu disse a vocês, eu vou fazer um sanduíche ali com as partes de palitos de churrasco dentro, montando a estrutura. A gente vai fazer uma base bem mais forte para a gente poder fazer a modelagem de biscuit por cima. E aí dessa forma não vai deformar. Chegou a hora então da gente colar o espelho na estrutura de papelão que a gente tinha feito. Gente, esse espelho eu já tinha em casa, tá? Foi de uma moldura pequenininha que havia quebrado. Eu aproveitei o espelho, como vocês sabem, eu não jogo nada fora. Mas se você não tiver um pedaço de espelho para você fazer o seu projetinho, você vai numa vidraçaria e pede para cortar, nem tão caro é. Principalmente que a gente não vai usar um pedaço muito grande. E agora então a gente vai colocar a mão na massa, né? Primeiro a gente precisa solvar bastante a massa para que evite rachaduras, né? E a gente vai pegando pequenas porções, pequenos pedaços da massa. A gente vai abrindo na mão. Pra gente primeiro precisa revestir nele todo. Depois a gente vem com a riqueza de detalhes e vai modelando. Então a gente vai forrando, tá vendo? Fazendo dessa forma aqui, ó. Colocando, apertando. E assim a gente vai fazendo esse serviço todinho. Então para o vídeo não ficar muito longo, eu vou acelerar e vocês vão vendo aí de como foi que eu revesti toda a nossa estrutura. Pronto, tô quase concluindo, tá vendo?
Fechamos todo. E agora eu vou pegar um palitinho de churrasco e vou, com a ponta, fazendo ranhuras para a gente fazer uma estrutura de árvore, né, gente? De madeira, né? De tronco. Então eu pego a pontinha do palitinho de churrasco e vou levemente fazendo ranhuras em toda a minha estrutura. E aí a gente vai toda parte, inclusive a gente quando passa o palito de churrasco tem determinados lugares que a gente precisa voltar para refazer quando a gente aperta muito e acaba cavando demais a estrutura e aparecendo papelão. Então tenham cuidado na hora que vocês forem fazer isso. E aí a gente vai agora cuidadosamente fazendo toda a nossa estrutura. Agora chegou a hora da gente pegar mais massa para a gente começar a modelar os galhos que vão ficar entrelaçados em toda a nossa moldura, né? A gente vai fazendo cobrinhas, vai dividindo a massa ali nas quantidades que você precisa, de acordo com a espessura dos galhos que você quer fazer. Aí a gente vai fazendo cobrinhas e vai começando a colar em toda a estrutura, formando os galhos. Sempre colocando as pontas mais finas para poder ficar mais realista. E aí a gente vai montando em toda a estrutura. Depois a gente volta com um palitinho de churrasco para nessas partezinhas dos galhos que a gente está fazendo, que a gente está modelando, para a gente também fazer as ranhuras com o palitinho de churrasco como a gente fez na estrutura inteira. E a gente vai, só que dessa vez, gente, prestem atenção que precisa ser mais cuidadosamente. Por quê? Porque é uma estrutura mais fina, tanto para ela não se deslocar do lugar onde a gente colou, quanto para ela também não deformar. Então a gente vai cuidadosamente fazendo isso. Nossa, ficou bem bacana, tá vendo? Eu modelei tanto na parte da frente quanto modelei na parte de trás. Fiz as ranhuras como a gente tinha falado. E agora a gente vai fazer a nossa pintura, né? Já tá bem seco, já tá bem resistente, tá vendo? Percebam que o biscuit secou, mas como a gente tinha feito aquela estrutura de palito de churrasco, automaticamente não deformou nossa peça. Eu vou utilizar tinta PVA, né? PVA amarela. Gente, eu estou aproveitando tudo que eu tenho em casa, tá? Como eu só tinha PVA amarela, vou utilizar bisnaga para misturar e fazer o marrom da madeira. Também vou utilizar verde, um tipo verde bandeira que eu tinha de PVA também. E a gente vai começar a fazer as nossas misturas para pintar nossa peça. Comecei despejando tinta amarela e pingando aleatoriamente algumas gotas da nossa bisnaga e fui misturando para ver se eu achava um tom que fosse mais ou menos o que eu estava pensando. Achei que ficou um pouquinho claro, aí acabei pingando umas gotas mais da bisnaga e fui testando até encontrar o tom que eu queria, já que eu não tinha a tinta marrom da PVA aqui em casa, né? E como eu digo a vocês, os vídeos que eu faço aqui geralmente é exatamente para vocês aproveitarem o que tem em casa. Então, fui experimentando. Agora prestem atenção, nossa estrutura de biscuit já está seca. Geralmente quando eu vou pintar uma peça de biscuit, eu não gosto muito de
a tinta muito líquida. Por quê? Porque a massa de biscuit já está seca, mas você sabe que qualquer tipo de umidade tendencia ela a amolecer novamente. Então eu prefiro uma tinta mais pastosa. E aí fui com um pincel macio aplicando na peça inteira. No meio do caminho eu fui percebendo que na medida em que eu precisava misturar mais tinta, né, a amarela com a bisnaga, eu fui percebendo que eu não estava encontrando os mesmos tons, né, ou pelo menos os tons mais próximos. Mas eu fiz isso de forma muito tranquila porque eu não queria exatamente que ficasse um tom único para a peça inteira, né? Quanto mais degradê, mais tons ficasse, ficava melhor. E em seguida eu peguei a tinta PVA verde e nos galhos finos que eu tinha traçado dei pequenas pinceladas de verde só para simular que alguns galhos secos ainda tinham partes verdes para ficar uma coisa mais densa, uma coisa mais sombria, porque eu acho que ia ficar do jeito que eu estava pensando e do jeito que eu queria que ficasse. Então, fui aplicando agora toda a tinta na parte da frente agora, depois que, claro, tinha secado a parte de trás, porque senão aí a gente ia fazer melequeira. Não esqueçam depois de você pintar a peça de limpar o espelho, né? Antes que a parte da frente seque, eu preferi pegar um papel higiênico ali e ir limpando cuidadosamente os cantinhos, mesmo que depois a gente passe um limpa-vidro para o espelho ficar bem limpinho, mas nesse primeiro momento, antes da tinta secar, era necessário a gente limpar o excesso, porque eu não sei necessariamente a reação da tinta PVA no espelho, né? Se tem uma boa aderência e depois de secar a gente talvez não conseguisse tirar. Então eu preferi fazer logo isso. Depois do espelho superficialmente limpo, eu peguei a tinta Metal Colors, peguei prata, né? E vou dar umas leves pinceladas na nossa estrutura só para dar profundidade, tá? Para dar um tom mais dramático na peça da gente. Eu ia colocar, na verdade, um dourado, porque de certa forma combina mais com marrom, mas eu preferi fazer uma coisa meio na contramão e acho que ficou bem bonito. Então eu dei umas pinceladas bem leves só para dar um tom dramático na nossa peça. E para aumentar a dramaticidade da nossa peça, chegou a hora da gente aplicar um pouquinho de betume da Judeia em pasta. Gente, eu praticamente utilizo isso em quase todos os meus projetos. Inclusive, gente, não sei porque que a imagem desse vídeo ficou meio turva, não sei, meio trêmula. Mas enfim, eu apliquei bem suave e só nos cantos para dar um sombreado nas galhas, tá vendo? Sobre a estrutura geral. Eu acho que ficou bem bonito. Eu amo o betume da Judéia, sem contar que isso vai dar um pouco mais de resistência na tinta que a gente aplicou, né? Vai dar um pouco de proteção. E eu acho que ficou bem bacana o resultado. Gostei muitíssimo. Eu, aliás, adoro trabalhar com betume da Judéia. Aonde eu posso encaixar betume da Judéia nos meus projetos, eu encaixo.
Então, fiz aplicações bem suaves. Fiz na frente e fiz atrás. Gente, então esse foi o resultado do nosso espelho de bruxa. Ficou bem dramático, ficou bem sombrio, exatamente do jeito que eu queria. Eu espero imensamente que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like aí, gente. Não esquece de dar um like para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo. E se você não se inscreveu no meu canal, agora é a hora. Aperta aí o botãozinho e ativa o sininho para você receber notificação todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Um grande beijo para todos vocês, uma boa semana, fiquem com Deus, até a próxima. Bye!